Olá, alunos! Estamos aqui para continuar o capítulo 5 sobre levantamentos. Nesta aula, vamos falar sobre os métodos de levantamentos que podem ser utilizados para obter os vértices de classe C1, vértice de classe C2, C3 e também os vértices de classe C4, C5 e C7. Levantamento dos vértices de apoio básico, C1. Os vértices de classe C1 são os de apoio básico ao levantamento, ou seja, a finalidade deles é o transporte de coordenadas de vértices de controle planimétrico a partir de dados fundamentais do sistema geodésico brasileiro. O método de levantamento tem de ser o relativo estático a partir de no mínimo dois vértices pertencentes ao SGB, estabelecendo desta forma um polígono ou rede com no mínimo dois vetores independentes, permitindo assim realizar o ajustamento. Para os casos de utilização dos equipamentos de simples frequência, são aqueles que registram apenas as ondas L1, onde os comprimentos de linha de base estão limitados, havendo necessidade de adensamento. É obrigatório partir e chegar em vértices distintos do sistema geodésico brasileiro. Para efeitos desta norma, limita-se a 100 km o desenvolvimento máximo do polígono ou rede de adensamento, e seus vértices serão obrigatoriamente de classe C1. O polígono ou rede resultante deverá obrigatoriamente ser ajustado pelo método dos mínimos quadrados. Então, esse vértice de classe C1, a grosso modo, é minha base que eu coloco em campo. Então, ele tem que ser definido, como já foi falado aqui, através de um posicionamento relativo estático. Relembrando aqui, o posicionamento relativo estático é aquele em que o receptor fica a mais de 30 minutos estacionado num ponto. Lembrando que esse tempo de coleta de dados vai depender do tamanho da minha linha de base, que neste caso, para critério dessa norma, equipamentos que utilizem frequências simples frequência, eu não posso ter uma base maior do que 100 km de desenvolvimento. Aqui nessa imagem representa um vértice do sistema geodésico brasileiro e que através desses vértices do SGB calcularemos a nossa coordenada da base. Esse vértice é o de referência ao nosso levantamento, ao nosso georreferenciamento, pois todas as nossas coordenadas serão tomadas como base nesse vértice. Então é necessário que siga todos os critérios da norma para que o levantamento possa ser bem feito. Levantamento dos vértices de classe C1 por métodos clássicos. A obtenção de pontos de classe C1 por métodos clássicos, que, para quem não lembra, são estações totais, estão proibidas em função da dificuldade de alcançar a precisão exigida na tabela de precisões vista no capítulo 2 desta norma. Essa tabela que aqui é apresentada, ela mostra o tipo de precisão que se deve ter para um vértice de classe C1. Essa tabela se encontra no capítulo 2 da segunda norma técnica do ano de 2010 e aqui nos mostra que a precisão tem que ser menor ou igual a 10 centímetros, correto? Então, para que eu realize um levantamento desse utilizando uma estação total, dificilmente eu irei conseguir atender essa precisão. Por que essa precisão é difícil de ser alcançada? Pense na seguinte situação. Supondo que eu tenho um vértice do SGB localizado a 100 km da minha propriedade que vai ser levantada. Eu tenho que, com uma estação total, percorrer esses 100 km e garantir ainda, no final desse percurso, essa precisão de 10 centímetros. Sem falar também que eu preciso partir de no mínimo dois vértices do SGB. Então eu tenho duas estações, aproximadamente 100 km da minha propriedade. Eu tenho que fazer dois levantamentos de 100 km para definir a minha posição. Então fica inviável, até mesmo uma questão de tempo, e a precisão dificilmente vai ser atingida. Correto? Então, o método utilizado para determinar um vértice de classe C1 é o posicionamento por GNSS. Utilizando o GNSS, pode-se obter os vértices da classe C1 pelo método relativo estático
e pelo método de posicionamento por ponto preciso, que é o PPP. Pelo método relativo estático, deve seguir as especificações descritas na tabela abaixo, lembrando que o tempo de rastreio varia conforme a distância da linha de base. A tabela nos mostra as características técnicas que eu tenho que configurar o meu equipamento na hora de coletar os dados do vértice C1. Características técnicas: intervalo de gravação 1, 5, 10 ou 15 segundos, ou seja, então a cada segundo ou a cada 5, 10 ou 15 segundos, o meu receptor tem que realizar a coleta dos dados. Ou seja, então a cada 1, 5, 10 ou 15 segundos, eu recebo informações dos satélites. A máscara de elevação no mínimo de 10 graus. Para quem não sabe, a máscara de elevação funciona como se fosse um filtro, filtrando os satélites que estão abaixo da linha do horizonte. Ou seja, supondo que eu tenho um equipamento estacionado em um ponto, os satélites que estiverem muito perto do horizonte de observação, provavelmente eles terão uma geometria muito ruim, prejudicando o meu posicionamento. Então, o que a máscara de elevação faz? Ela garante que esses satélites que têm uma altitude baixa em relação ao seu ponto não sejam coletados dados. Então eu não vou coletar dados que futuramente irão prejudicar o meu levantamento. Então a máscara mínima que a norma exige é de 10 graus. Ou seja, então a 10 graus acima do horizonte do equipamento que eu coleto os dados do GPS. Caso tenha um satélite que esteja a 8 graus, os dados desses satélites não serão processados. Número mínimo de satélites para se definir a classe C1 são 4. Nota: o intervalo de gravação é ditado pelo que é definido para a estação de referência, devendo os mesmos entre o receptor da estação de referência e da estação móvel ser obrigatoriamente iguais. Resumindo, a norma nos diz que a frequência de gravação deve ser a mesma entre a base e os coletores. Então, resumindo, o que a norma nos diz é que a frequência de gravação deve ser a mesma entre a base e os coletores. Então, se eu configurar a minha base para coletar dados dos satélites a cada 5 segundos, então meu rover, no momento da configuração, eu tenho que configurar ele para que a cada 5 segundos também ele colete dados dos satélites. Então, os dois equipamentos têm que coletar dados em intervalos iguais. Para coletar os pontos de natureza de classe C1, utilizando o método de posicionamento por ponto preciso, o PPP, o tempo de rastreio deverá ser suficiente para assegurar o alcance dos parâmetros estabelecidos na tabela 1, visto anteriormente. Isso significa que a precisão tem que ser mantida segundo o que foi estabelecido na dada tabela. O serviço de posicionamento de dados pelo método de ponto preciso, disponibilizado pelo IBGE, poderá ser utilizado para determinação de pontos de controle, condicionados aos resultados expressos no relatório emitido pelo sistema do IBGE. Então eu posso utilizar o PPP para realizar esse tipo de posicionamento, desde que alcance as precisões exigidas, requeridas na tabela 1. Levantamento dos vértices de apoio à poligonal. O capítulo 5.6.1 desta norma define que fica vetada a utilização de métodos convencionais para a determinação do vértice de classe C2, pela dificuldade em alcançar a precisão exigida. Mas, utilizando o posicionamento por GNSS, é possível obter a precisão requerida para o vértice C2, desde que os mesmos se apoiem diretamente em vértices distintos da classe C1 ou vértice de referência do SGB. Utilizando o GNSS para posicionar um vértice de classe C2, pode-se utilizar os tipos de posicionamento relativo estático e posicionamento relativo estático rápido. Esses levantamentos de vértices de apoio à poligonal são aqueles vértices em que eu amarro a minha poligonal que, porventura, eu tenha que fazer com o uso da estação total. Então, esses vértices precisam ser definidos com uma precisão um pouco melhor para garantir que a minha poligonal tenha um bom resultado. Para cumprir o padrão de levantamento de classe C2, pelos métodos citados acima, tem de seguir as especificações citadas na tabela abaixo. Característica técnica: equipamentos, receptores que rastreiem
as ondas L1 ou L1-L2, intervalo de gravação de 1, 5, 10 ou 15 segundos, tempo de rastreio mínimo para a solução fixa, ou seja, esse tempo de rastreio também vai variar de acordo com a distância que eu estiver da minha base, e é necessário que se tenha uma solução fixa. A máscara de elevação, como já foi explicado anteriormente como funciona, deve ter no mínimo 10 graus, inferior a 6. Esse PDOP está ligado às geometrias dos satélites que estão sendo rastreados para definir o meu ponto. Quanto menor o PDOP, melhor o meu posicionamento. Então a norma define-se que o PDOP que deve ser utilizado deve ser inferior a 6. O PDOP é uma informação que aparece no display do equipamento no momento da tomada de dados. Levantamento dos vértices do perímetro, classe C4. As coordenadas dos vértices do perímetro do imóvel rural devem ser determinadas atendendo à precisão posicional de 0,50 metros, conforme estabelecido pela portaria INCRA P número 954, bem como a tabela 1 desta aula. Seja qual for o método de levantamento adotado, clássico por posicionamento GNSS ou misto, deverá ser previsto a propagação das covariâncias desde as coordenadas dos vértices de referência do SGB. Essa propagação das covariâncias está ligada ao ajustamento pelo método dos mínimos quadrados. Então, na sua fórmula, quando for realizado o cálculo, deve-se considerar as covariâncias. A determinação dos vértices de classe C4 por meio dos métodos clássicos, ou seja, estações totais, deverá apoiar-se diretamente em vértices de classe C1, C2 e C3, que são vértices que possuem uma precisão maior e definidos por um receptor GNSS. Para determinar um vértice de classe C4 por meio de GNSS, deverá se apoiar diretamente em vértices de classe C1, C2 ou vértices do SGB. Então, quando eu estou realizando um georreferenciamento do imóvel rural, eu posso simplesmente conectar o meu rover à minha base, que vai ser um vértice de classe C1, e assim realizar o meu levantamento conforme os métodos já citados. Usando a GNSS, podemos adotar 5 métodos de levantamento e, dependendo de cada método, deve seguir os padrões específicos. As tabelas a seguir demonstram isso. Para o método relativo estático, eu tenho que seguir as seguintes características técnicas: equipamentos que rastreiem as ondas portadoras L1 ou L1-L2, intervalo de gravação de 5, 10 ou 15 segundos, a máscara de elevação de 15 graus e o PDOP inferior a 6. Para realizar o levantamento pelo método estático rápido, eu tenho que ter um equipamento também que rastreie L1 ou L1-L2, intervalo de gravação 1, 5, 10 ou 15 segundos, tempo de rastreio mínimo para a solução fixa, ou seja, durante um tempo, a fim de que a minha solução final seja fixa, a máscara de elevação de no mínimo 15 graus e um PDOP inferior a 6. Utilizando o método semi-cinemático, eu tenho que ter equipamentos que rastreiam as ondas portadoras L1 ou L1-L2, um intervalo de gravação 1 ou 5 segundos, tempo de rastreio mínimo para a solução fixa, máscara de elevação no mínimo 15 e um PDOP também inferior a 6. Utilizando o método RTK, eu tenho que ter um equipamento que leia L1 e L2, um comprimento de linha de base no máximo de 20 km, intervalo de gravação de 1 segundo, o tempo de rastreio mínimo para a solução fixa, máscara de elevação de no mínimo 15 graus e um PDOP inferior a 6. Além dos métodos citados acima, pode ser usado também o serviço de processamento de dados pelo método posicionamento por ponto preciso, o PPP, disponibilizado pelo IBGE. Poderá ser utilizado para a determinação dos pontos de controle, condicionado aos resultados expressos no relatório emitido pelo sistema IBGE. O tempo de rastreio deve ser suficiente para assegurar o alcance dos parâmetros estabelecidos na tabela 1. Essa tabela 1 já foi mostrada anteriormente com os padrões de precisões que devem ser atingidos. Levantamento dos vértices dos limites naturais, classe C5. A classe C5 ela tem uma precisão inferior às outras classes já citadas. Somente será admitida a utilização dos vértices de classe C5 em limites definidos por acidentes geográficos naturais, exemplos, corpos d'água, grotas, escarpas, serras, linhas de comeada, talvergues, dentre outros.
A determinação das coordenadas deverá atender limites de precisão posicional de até 2 metros, admitindo-se a solução flutuante quando for utilizado o posicionamento GNCS. Então, quando você processa um ponto de classe C5 em um software de processamento de dados GNSS, a critério de norma, quando vai se definir um limite natural, você não precisa obter a solução fixa, e sim podendo também ter uma solução flutuante. Seja qual for o método de levantamento adotado, clássico, por posicionamento GNSS ou misto, deve prever a propagação das covariâncias desde as coordenadas dos vértices de referência do SGB. Então, pelo ajustamento dos métodos mínimos quadrados, eu tenho que definir também as minhas propagação das covariâncias. Novamente, pode-se coletar as coordenadas desses vértices de vários modos. Dentre eles estão os métodos clássicos, que devem seguir as seguintes especificações. A determinação de vértices de classe C5 por meio de métodos clássicos deverá apoiar-se diretamente em vértices de classe C1, C2 ou C3, que são vértices mais precisos, que foram definidos com mais critério e que também foram rastreados, foram obtidos através de um sinal GNSS. Os levantamentos dos vértices C5 podem ser obtidos por 7 métodos diferentes, desde que estejam apoiados em vértices de classe C2 ou C1. As tabelas a seguir mostram as diretrizes para se obter esses vértices utilizando diferentes métodos. Método relativo estático. Equipamento que leia a portadora L1 ou L1 e L2. Intervalo de gravação 1, 5, 10 ou 15 segundos. Tipo de solução fixa ou flutuante. Máxima de elevação de 15 graus. PDOP inferior a 6. Lembrando que essas configurações são fornecidas pelos equipamentos e que são pré-configuradas antes dos levantamentos. Relativo estático rápido. Característica: equipamentos que consigam ler a portadora L1 ou L1-L2. Intervalo de gravação de 1, 5, 10 ou 15 segundos. Tipo de solução fixa ou flutuante. Máxima de elevação de 15 graus. E PDOP inferior a 6. Semicinemático, o stop and go. Características técnicas do equipamento. Equipamentos que consigam ler a portadora L1 ou L1-L2. Intervalo de gravação 1 ou 5 segundos. Tipo de solução fixa ou flutuante, máxima de elevação de no mínimo 15 graus e PDOP inferior a 6. Relativo cinemático. Equipamentos que rastreiem a portadora L1 ou L1 e L2, intervalo de gravação de 1 ou 5 segundos, tipo de solução fixa ou flutuante, tempo de rastreio, uma época/posição. O que seria esse tempo de rastreio? Como o posicionamento é relativo cinemático, eu não preciso ficar tempo algum na minha feição. Uma vez que eu faço a inicialização, os outros demais pontos eu posso apenas passar por eles sem que eu tenha que ficar estacionado em cima do ponto. 01 época/posição significa que eu tenho que ter pelo menos uma leitura sobre o ponto de interesse. Máxima de elevação no mínimo de 15 graus, PDOP inferior a 6. O posicionamento pelo método RTK, eu preciso de equipamentos que leiam a portadora L1 e L2, comprimento da linha de base máximo de 20 km, intervalo de gravação tem que ser de 1 segundo, tipos de solução fixo ou flutuante, máxima de elevação de no mínimo 15 graus e um PDOP inferior a 6. Posicionamento diferencial DGPS, ou WAD-GPS. Eu preciso de equipamentos que leiam L1 e ou código CA, distância até a estação de referência DGPS máximo de 300 km, distância para a estação de referência WAD-GPS máximo de 1000 km, intervalo de gravação de 1, 5 ou 10 segundos e máscara de elevação de no mínimo 15 graus. Posicionamento pós-processado pelo método do código CA. Para adquirir esses vértices classe C5 pelo código CA, eu tenho que ter as seguintes características no meu equipamento. Equipamento que leia o código CA, comprimento de linha de base no máximo de 300 km, intervalo de gravação 1 ou 5 segundos e máscara de elevação de no mínimo 15 graus. Levantamento dos vértices restritos ou inacessíveis, classe C7. Essa categoria de vértices é bem interessante, pois estão localizados em locais onde eu não posso entrar sem uma permissão, ou também para que eu faça qualquer alteração no local, eu preciso de uma permissão. Vértices restritos são aqueles que localizados
em florestas densas ou protegidas por lei, que, pelas características próprias, impede a abertura de clareiras que possibilitam a desobstrução do horizonte para o rastreio de satélites, em função do impacto ambiental causado por esta ação antrópica. No caso das divisas estarem contidas em áreas de preservação permanente APP. Então, como eu disse, os meus pontos de interesse estão em áreas de proteção permanente, no caso aqui como citado as APPs, onde eu não posso chegar e abrir clareiras para que haja o rastreio de GPS. Então, como que eu devo proceder nessa situação? Deverá ser feita uma consulta ao órgão ambiental estadual, conforme a legislação definida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, sob supressão vegetal de baixo impacto, necessária para aberturas de picadas e desenvolvimento de poligonais topográficas. Então você tem que ir junto ao órgão ambiental da cidade e solicitar essa autorização para que eu possa fazer a supressão vegetal de baixo impacto e abrir as clareiras necessárias para que haja o rastreio do GPS. É considerado vértice inacessível aquele localizado em região impedida para levantamento topográfico, em função da existência de obstáculos físicos ao percurso, por qualquer meio, de uma equipe de topografia que objetive a demarcação das divisas dos limites de ocupação territorial rural. Então, essa é a definição de um vértice inacessível, segundo a norma. A utilização dos vértices de classe C7 deve ser encarada como exceção e nunca como regra. Portanto, sua utilização no georreferenciamento para fins de certificação dependerá de anuência prévia do Comitê Regional. A precisão para esses vértices será em função da metodologia utilizada pelo credenciado e de sua inteira responsabilidade. Então, esse tipo de vértice deve ser evitado ao máximo, pois a precisão dele é uma precisão baixa e que depende do Comitê Regional aceitar esse vértice. A imagem ilustra um vértice do tipo classe C7. Supondo que eu tenha os meus vértices do meu terreno e um dos vértices da minha divisa está bem no centro da lagoa. Então, como que eu vou definir exatamente, precisamente esse vértice? Aí gera a dúvida, como que eu vou definir um vértice de divisa no fundo de uma lagoa? Então, o que eu posso fazer? Utilizar um barco, ir até o local aproximado com um receptor GNSS e coletar esse ponto. Vale ressaltar que, provavelmente, o ponto não fique na divisa certinho, porque como eu não tenho acesso ao fundo da lagoa para implantar um marco, para ver como que é, se tem uma cerca, se não, fica difícil eu posicionar, tomar o ponto na posição correta. Os vértices de classe C7 podem ser definidos por dois métodos de posicionamento, que são métodos indiretos e por meio de receptores GNSS. Métodos indiretos só poderão ser utilizados para a determinação de coordenadas em limites considerados inacessíveis, ou seja, todas as regiões impedidas para levantamentos topográficos em função da existência de obstáculos físicos ao percurso, por qualquer meio, incluindo meio terrestre e meio aquático, de uma equipe de topografia que objetive a demarcação das divisas nos limites de uma ocupação territorial. Métodos indiretos seria métodos onde você não tem que ir ao ponto, ao local, para determinar a sua coordenada. Por exemplo, o Google Earth. Você pode usar esta ferramenta, onde você analisa aproximadamente onde está a sua divisa e colhe as informações de coordenadas daquele ponto. As situações de difícil acessibilidade devem ser encaradas como contingências dos serviços topográficos necessários ao conhecimento do perímetro. O impedimento de acesso a um limite por meios terrestres pode ser muitas vezes resolvido por águas, ou acesso por meio de outra ocupação territorial rural vizinha, sendo obrigação do profissional credenciado tentar encontrar o meio mais adequado de acesso antes de concluir pela inacessibilidade. Então, antes de um profissional querer falar que o ponto é inacessível, ele tem que testar, ele tem que tentar acessar aquele ponto pelos diversos meios possíveis. Só depois
da constatação de que é realmente impossível rastrear aquele ponto, coletar as coordenadas daquele ponto, que se define o ponto como inacessível. Mas até então o profissional tem a obrigação de tentar encontrar uma forma de chegar até o ponto e coletar a sua coordenada da forma correta. O profissional responsável pelo levantamento deverá circunstanciar os fatos que geram a restrição ou inacessibilidade. Deve ser registrada na justificativa a utilização do posicionamento por método indireto em detrimento à utilização do método presencial, devendo ser dado pleno conhecimento ao gestor público, que analisará e fiscalizará, se necessário, os serviços executados por meio de preenchimento de formulários específicos, conforme o anexo 3 e 4 desta norma. Os anexos 3 e 4 desta norma devem ser preenchidos corretamente e entregues ao gestor público, que irá analisar o seu georreferenciamento. Esses anexos têm a função de circunstanciar os fatos que garantem que o ponto é realmente inacessível. Se o gestor público achar que o ponto é acessível de algum modo, de alguma forma, o seu georreferenciamento não vai ser aprovado. Então, a recomendação é que os produtos advindos dos métodos indiretos sejam representáveis em escala cartográfica de 1 para 10.000, uma escala cadastral, uma escala maior, com padrão de exatidão cartográfica PEC classe A. Esse padrão de exatidão cartográfica exige que o seu erro de representação na planta seja de 0,3 milímetros. Os vértices inacessíveis também podem ser obtidos através de receptores GNSS, mas para isso deve seguir as seguintes orientações. Para o caso do vértice com restrição localizado em área de floresta densa, floresta protegida por lei e áreas de preservação permanente, em que foi negada a supressão vegetal, mas acessível, poderá ser utilizada qualquer técnica GNSS com as normas características de cada técnica, apresentadas para o vértice de classe C5. Então, supondo que eu não posso fazer supressão vegetal de baixo impacto em uma APP, ou seja, eu pedi ao CONAMA uma autorização para fazer as picadas necessárias para abrir uma clareira para registrar o ponto com o GPS, mas mesmo assim foi negado. Mas eu consigo ir até o ponto e definir a minha coordenada com o GNSS. Porém, a minha solução provavelmente vai ser flutuante, devido à grande vegetação densa que tem no local, e o meu sinal de satélite não vai ser bom. Eu posso realizar isso, porém o meu vértice vai ser de um vértice de classe C5, e onde o mesmo eu tenho que seguir todas as características indicadas anteriormente. Então é isso, finalizamos aqui mais uma aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.